Olá pessoal, essa daqui é uma TV Philco TP 2054. Quando eu peguei essa televisão aqui, pessoal, ela estava com o seguinte defeito: ela não funcionava. Segundo o que o cliente passou para mim, ela estava funcionando perfeitamente até ele colocar um copo de água em cima da televisão e por acidente esse copo virou e a água caiu para dentro da televisão. Então vamos ver o que aconteceu por causa desse pequeno acidente, como ele mesmo colocou. Pessoal, olha só, essa televisão aqui, quando eu abri ela não estava mais molhada, é óbvio que a água já tinha, vamos dizer assim, se dissipado. Mas o problema todo foi que assim que a água caiu, assim que o copo de água virou de cima da televisão e a água caiu dentro da televisão com ela ligada, a água acabou fechando um curto entre algumas peças e a televisão parou na hora, certo? A princípio, assim que eu abri ela, como ela não estava funcionando, a primeira coisa que eu dei uma olhada foi no saída horizontal, que é esse transistor aqui. O transistor horizontal dela é o BU2506DX. Eu tinha um equivalente dele aqui, que é o que também pode ser usado no lugar dele, é o 2SD1555, certo? Esse transistor aqui, ele estava em curto, certo? Então o que eu fiz? Eu troquei o transistor. Só que antes de trocar o transistor, depois que eu troquei o transistor, eu resolvi fazer uma revisão no circuito para ver se tinha mais algum componente que podia estar com problema. Eu, olhando o circuito, eu acabei encontrando a R725, uma R de 100K. Ela estava totalmente torrada, provavelmente com um curto, quando a água caiu, ela sofreu ligou de um lado para o outro e a R acabou entrando em curto. Essa R é essa daqui. A R125 de 100K, certo? Agora o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando a água caiu, ela acabou sobre as peças, ela acabou fechando curto entre as peças. E a R125, que aqui por baixo é aqui mais ou menos, ela acabou fechando curto com a outra trilha. Esse curto que foi feito através da água acabou torrando a R, entendeu? Então acabou torrando o resistor e ele abriu. Então, a princípio, foi trocado então o transistor de saída horizontal, que é o Q701, e foi trocada essa R725. Tá, mais uma vez estou mostrando para vocês aqui. Esse é o transistor e o resistor é esse aqui. Bem, pessoal, eu também dei uma verificada também nos capacitores que são ligados no transistor, no coletor do transistor, para poder ter certeza que esses capacitores estavam bons e os capacitores estavam normais, certo? No caso, é esse capacitor aqui e esse outro
azulzinho que está por trás dele. Esses capacitores estavam normais, certo? Então eu resolvi ligar a TV. Bem, quando eu liguei a TV, ela não funcionou. Ela deveria ter 110 volts no coletor desse transistor de saída horizontal, e na realidade só estava dando a metade, em torno de uns 53 volts mais ou menos. Então o que eu fiz? Eu desliguei o coletor desse transistor e fiz a medição, e esse 53 volts continuou a mesma coisa, não aumentou. Aí eu vim então, dei uma olhada então na parte da fonte, na saída da parte da fonte, certo? Que é essa região aqui. Eu dei uma olhada na saída da parte da fonte e verifiquei que realmente esse 110 não estava sendo gerado pela fonte, tinha só 53 volts só. Então o que eu fiz? Para ter certeza absoluta que o problema estava na fonte, então o que eu fiz? Eu desliguei a saída da fonte e fiz a medição com a saída da fonte do secundário do transformador desligada do circuito. Isso significa o quê? Que se eu desliguei o secundário do transformador do circuito, se aparecesse os 110 volts, isso significa que existia um curto no circuito que eu ia procurar. Mas não aconteceu isso. Eu desliguei o secundário do transformador, né, dessa alimentação de 110 volts que alimenta o circuito, e continuou 53 volts, onde deveria ter 110. Isso significa o quê? Que o meu problema estava realmente aqui na área da fonte. Bem, eu dei uma olhada, peguei o esquema, fiz umas verificações e eu encontrei essa R aqui, ó. Uma R bem pequenininha, a R919 de 120K, ela estava aberta e ela estava toda oxidada, toda enferrujada. Ou seja, a água também acabou afetando esse componente também. Então, esse resistor aqui, ele trabalha no primário da fonte, na região do primário da fonte. Então, estava fazendo o que? Estava desestabilizando o primário da fonte, e a fonte não estava mandando a atenção que deveria mandar correta para o secundário do transformador funcionar. Ou seja, no lugar de sair os 110, estava saindo só 53, e também as outras tensões também estavam baixas do secundário. Depois que eu troquei esse resistor aqui, o R919, a tensão estabilizou em 110 volts. Isso com o secundário ainda desligado do circuito. Depois eu liguei o secundário novamente ao circuito e liguei novamente o transistor de saída horizontal, o coletor do transistor de saída horizontal, e apareceu os 110 volts normal e a televisão ligou. Então, como eu costumo fazer, eu sempre deixo mais ou menos minhas televisões que eu conserto na base de umas 7 horas mais ou menos em teste, justamente para ver se não tem mais defeito. Então, depois mais ou menos quando eu pensei que estava tudo normal, mais ou menos depois de umas 3 horas mais ou menos, a tela da televisão escureceu, ficou escura, ficou sem som, sem imagem, e ficou totalmente escura, como se estivesse desligada, mas não apresentava chuvisco nenhum. A única coisa que dava para perceber que a televisão estava ligada é que os caracteres estavam funcionando. Você apertava ali os botões de volume, os botões de canal, o botão de menu, e eles apareciam na tela escrito.
No entanto, aparecia na tela também o logotipo da Philcos e embaixo escrito sem sinal. Bem, eu imaginei que fosse problema de seletor, então eu peguei e acabei trocando o seletor. Troquei o seletor, não aconteceu nada, continuou a imagem escura do mesmo jeito, sem som. Dei uma olhada nos componentes adjacentes aqui à parte do seletor. Todos os componentes estavam normais, não tinha problema nenhum. Bem, aí eu imaginei assim, deve ser problema de solda fria. Ressoldei todo o circuito com paciência, olhando tudo. Depois de tudo ressoldado, continuou a mesma coisa. Ligava, a televisão só tinha tela preta. Não saía canal, não saía nada da emissora. Verifiquei, eu pensei que fosse, de repente, pudesse ser a linha de ABL que sai do playback. Verifiquei os componentes todos ligados à linha de ABL do playback, também não era nenhum desses componentes. Andei olhando mais alguns componentes e achei que era o CI principal, o CI faz tudo, que podia estar com defeito, que no caso é esse grandão aqui. Só que antes de condenar o CI principal, eu resolvi fazer um teste. Eu peguei um DVD, coloquei na entrada de áudio e vídeo e funcionou normalmente. Ou seja, deu imagem, deu som, deu tudo normal. Isso significa o quê? Isso significa que o meu CI principal, certo? O CI grandão, ele estava normal. Porque se ele tivesse com problema, quando eu coloquei o DVD aqui, não deveria sair imagem, deveria continuar escuro do mesmo jeito. E não foi o que aconteceu. Ficou a imagem normal, sem problema nenhum, com cor, contraste, brilho, volume também, tudo normal. Então não era o CI principal. Dei uma verificada em mais alguns componentes e achei melhor resetar a memória. Fazer um reset na memória desse aparelho, certo? Resetei a memória do aparelho, entendeu? E depois de resetar a memória, por não ter entrada de canal nenhum, eu acabei retirando os canais de 2 a 13, ele acabou não sendo mais exibido na tela. Você apertava ali o botão de volume, no botão de canal, melhor dizendo, e a única coisa que sobrou foi o áudio vídeo 1 e o áudio vídeo 2 escrito na tela. Entendeu? Então não era problema de memória. Se fosse com o reset da memória, ele voltaria ao normal. Bem, continuei dando mais uma olhada, fiz mais umas pesquisas e encontrei o seguinte, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Por baixo da placa existe aqui, não sei se vai dar para vocês verem muito bem, um transistor. Esse transistor aqui, no lugar desse transistor aqui, tinha um transistor SMD. É o Q301. E eu fiz a medição nele, ele estava dando aberto. Bem, foi o que eu fiz. Tirei o transistor SMD e coloquei no lugar, esse que vocês estão vendo aí, é um equivalente do transistor que estava aqui. Esse que está aqui é um transistor BC548, o transistor normal. Eu peguei esse transistor, fiz a medição, coloquei no lugar, verifiquei obviamente a colocação do base, coletor e emissor, e coloquei no lugar do transistor Q301 que estava aberto. Assim que eu coloquei no lugar e medi,
ou melhor, liguei a televisão, já apareceu a imagem e som normal da emissora. Eu só tive que fazer sintonização dos canais que tinha sintonizado. Então fica a dica aí, pessoal. Quando vocês pegar uma televisão dessa que esteja com a imagem toda escura, sem som, sem imagem, mas os caracteres estejam aparecendo na tela, então pode ser esse transistor aqui que pode estar com problema. É só tirar o MSD, colocar um outro, esse BC548 no lugar dele, observa só os terminais e ele fica beleza, certo? Bem, eu pensei que depois disso estava tudo normal, mas observando a tela da televisão, eu acabei verificando que na parte de cima, no topo da tela, tinha uma faixa escura. A princípio eu pensei que fosse problema no saída vertical. É esse daqui. Esse aí aqui. Mas não era isso aí não. Eu andei olhando também alguns componentes ao redor desse aí. Esses componentes ao redor aqui eu andei olhando também. Mas não era também não. Foi aí então que eu tive a ideia então, de entrar no modo de serviço dela. Entrei no modo de serviço dela e ajustei o controle de altura. E a televisão sumiu essa faixa escura do topo da tela. E a televisão ficou normal. Deixei por teste, por 7 horas, como costumo fazer. E a televisão está normal. Pessoal, essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, mas tá aí, tá funcionando normalmente. Então fica a dica aí para vocês. É só isso. E um abraço para vocês e Deus abençoe vocês e a família de cada um de vocês.